Olá, eu sou Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar apresentando os recursos do NetAspire. Na semana anterior eu apresentei o template NetAspire Starter App. E nesta semana eu vou focar no template NetAspire Empty App. Este template ele vai gerar uma estrutura mínima, criando apenas o esqueleto da aplicação, sem quaisquer middlewares, controladores ou modelos pré-configurados. Então nós vamos criar uma solução chamada Aspire App, que vai conter os projetos App Host e Service Defaults. O App Host é o orquestrador central e coordena a execução de todos os projetos da nossa solução. E o Service Defaults é o projeto que gerencia e configura as dependências da nossa aplicação. Para ilustrar a utilização desse template, nós vamos criar uma aplicação Blazor, incluindo um novo projeto Blazor nesta solução que vai gerenciar tarefas. Esta aplicação vai consumir os endpoints de uma Web API RESTful, que também nós vamos criar nessa solução. Vamos incluir um projeto ASP.NET Core Web API. Neste projeto, nós vamos criar um controlador tarefas controller e, para simplificar, eu vou criar três endpoints: HTTP GET para obter tarefas, HTTP POST para incluir tarefa e HTTP DELETE para excluir tarefa. Eu não vou usar um banco de dados relacional neste momento, vamos trabalhar apenas na memória. E na aplicação Blazor nós vamos usar o HTTP Client, vamos criar um serviço que eu vou chamar tarefas Service para consumir os endpoints da nossa API, e eu vou criar um componente Blazor para renderizar a interface com o usuário. E assim, a nossa aplicação Blazor vai consumir os endpoints da nossa API REST na solução NetAspire. E a primeira coisa que eu vou fazer antes de iniciar é verificar a versão do NetAspire. Eu vou abrir aqui um prompt de comando e eu vou dar o comando .NET --version, né? Vou verificar aqui a versão do meu SDK, eu estou usando o Net 8 e agora, ó, .NET Workload List. Aqui, olha, eu estou verificando aqui a versão do Aspire, olha, 8.2.1. SDK 8.0. Muito bem, então o meu ambiente está atualizado e eu vou iniciar abrindo aqui o meu Visual Studio e criando a solução Aspire usando o template. Então vou vir aqui, ó, em Create New Project, selecionando aqui, ó, NetAspire Empty App, clicando em Next. Aqui eu vou dar um nome para Aspire App e aqui eu vou salvar esse projeto nessa pasta aqui. Eu vou selecionar essa pasta e note que eu tenho aqui, ó, Create in New Folder marcado. Ele vai criar então uma nova pasta com esse nome. Então eu vou clicar em Next, vou usar o Net 8, configurar para HTTPS e vou criar a solução, clicando aqui no botão Create. E eu vou ter uma solução, olha, contendo apenas os projetos App Host e Service Defaults. Então, como eu já apresentei esses dois projetos, não vou entrar em muitos detalhes aqui. Observe que aqui na classe Program do projeto App Host, eu não tenho nada configurado ainda, né? Então agora, com a solução criada, eu vou iniciar incluindo o projeto ASP.NET Core Web API. Vou selecionar File, Add New Project. Aqui, ó, vou selecionar o template ASP.NET Core Web API, clicar em Next. Aqui eu vou nomear esse projeto com o nome de Aspire App.API. Vou clicar em Next. Então, olha aqui, eu vou selecionar o Net 8, não vou usar autenticação, vou configurar para HTTPS, não vou usar containers aqui nesta aplicação, vou habilitar a OpenAPI para mim poder usar a interface do Swagger e vou usar controladores. Então, eu vou clicar em Create e você verá que ele vai incluir aqui na minha solução Aspire, aqui, ó, a minha API. Então observe agora que aqui no meu projeto App Host, olha, ele já incluiu esse projeto. Aspire App-API é o nome que ele está usando para identificar a minha API. E aqui no meu projeto API, eu tenho aqui uma pasta controllers com um controlador que eu vou remover, eu não vou usar esse controlador. E aqui essa classe Weather Forecast também não vou utilizar.
Então aqui, ó, no nosso projeto API, eu vou abrir aqui a classe Program, eu vou destacar o seguinte. Nós temos aqui, ó, a definição de Builder Add Service Default. Esse método, ele é um método NetAspire. Ele vai adicionar uma configuração padrão de serviços e middlewares à nossa aplicação. Ele configura uma série de serviços comuns que podem ser necessários para a maioria das aplicações. É isso que ele faz. Então ele vai simplificar a inicialização da aplicação com um conjunto de serviços comuns. Aqui eu tenho o método que vai incluir aqui o serviço para gerenciar os controladores, né? Eu estou definindo aqui a utilização da OpenAPI, que vai me permitir trabalhar com a interface do Swagger. Depois do build, eu tenho aqui a linha app map default endpoints. Esse método também é um método do NetAspire. Ele mapeia os endpoints padrão que nós vamos definir no projeto. Ele vai usar rotas pré-configuradas que a nossa aplicação vai utilizar. Aqui depois eu tenho um código padrão, né? Ele verificando se eu estou no ambiente de desenvolvimento, vai usar a interface do Swagger, está usando aqui HTTPS, Authorization, mapeando os controladores e executando a inicialização da aplicação da nossa API. Então basicamente é isso que faz esse código, destacando aqui os dois métodos do NetAspire, que são incluídos por padrão aqui no meu projeto API. Então agora eu vou fechar aqui, salvar tudo, né? E na pasta Controllers eu vou criar o meu controlador. Vou em Project, Add New Item e vou selecionar aqui, ó, a opção API Controller Embed. Vou criar um controlador chamado Tarefas Controller. Neste controlador, eu estou definindo uma rota padrão aqui, com o texto API barra e o nome do controlador, então vai ser API barra tarefas. E aqui eu vou definir os 3 endpoints. Como eu não vou usar o banco de dados, eu vou trabalhar com uma lista em memória. Então eu estou definindo aqui, ó, uma lista de string que vai representar as minhas tarefas. Aí eu vou iniciar definindo o método HTTP-GET. Olha, estou usando um action result que vai me retornar uma lista de strings que representam as minhas tarefas. A seguir eu vou definir o HTTP-POST que vai me permitir criar uma tarefa. Então eu uso um action result, vou enviar a string no corpo da requisição, vou verificar se ela não é null nem vazia. Caso isso ocorra, eu vou emitir um value request com essa mensagem. Caso contrário, eu vou incluir a tarefa na lista e retornar um 200 OK. E para deletar a tarefa, eu vou usar esse endpoint usando o método HTTP-delete. Vou passar um índice que representa a posição do item na minha lista. 0 é o primeiro item, 1 é o segundo item, que é minha lista de tarefas. Verifico se esse índice é menor que 0 ou maior que a quantidade de itens que eu tenho. Se isso ocorrer, retorno not found, tarefa não encontrada. Caso contrário, eu removo esse item da lista com base na posição do seu índice na lista. E retorna OK. Bem simples esses endpoints aqui. Então com isso eu tenho aqui, ó, os meus endpoints criados. Então agora eu vou salvar aqui, fechar e vou continuar. E a próxima etapa vai ser a inclusão do projeto Blazor aqui na nossa solução Aspire. Eu vou vir aqui em File, Add New Project, vou selecionar aqui, ó, Blazor Web App, vou clicar em Next. Aqui eu vou fornecer o nome Aspire App Tarefas Web, vou clicar em Next e aqui eu vou usar o Net 8, não vou usar autenticação, vou configurar para HTTPS. Em Interactive Render Mode vou usar aqui a opção Server. Em Interactive Location vou usar a opção Per Page Component. Vou incluir as páginas de exemplo e vou aqui deixar marcado a opção Enlist in NetAspire Orchestration. Então esta opção vai permitir que a aplicação faça parte do sistema mais amplo de orquestração, facilitando a comunicação, configuração e o gerenciamento de múltiplos serviços dentro da arquitetura da nossa aplicação. Então eu vou clicar em Create, nós vamos ver aqui esse projeto sendo incluído aqui na nossa solução do NetAspire. Está aqui, ó, tarefas web. Então, agora se eu verificar aqui o projeto app-host na classe Program, observe que ele incluiu aqui, ó, o projeto Aspire App Tarefas Web, né? Esse foi o nome que ele definiu para identificar esse projeto na nossa solução. Então, retornando aqui, ó, na classe Program
de tarefas web, eu tenho a inclusão do método do NetAspire Add Service Default, que vai facilitar a estruturação da nossa aplicação e compartilhar a configuração padrão. Tenho aqui a inclusão dos serviços dos componentes Razor no modo Interactive Server. Aqui ele definiu a utilização do método MapDefaultEndpoint. No nosso caso, como a minha aplicação Blazor não vai expor endpoints, eu vou comentar essa linha de código, eu não preciso dela. A seguir eu estou verificando se eu não estou no ambiente de desenvolvimento. Olha, eu tenho um note aqui. Se não for um ambiente de desenvolvimento, eu vou usar aqui uma página de exceção específica. Estou usando HTTPS, arquivos estáticos, estou usando aqui o Anti-Forgery, que é utilizado para configurar a proteção contra ataques de falsificação de requisição entre sites. E aqui eu estou mapeando os componentes Razor, né, definindo aqui o modo Interactive Server. Então aqui nesse projeto Blazor, olha, eu vou criar aqui uma pasta Services, selecionando Project, New Folder. E aqui nessa pasta eu vou criar uma classe que eu vou chamar de Tarefa Service, onde eu vou definir o código que vai consumir os endpoints da API. Então aqui eu vou usar o serviço do HTTP Client. Então eu vou injetar aqui, ó, uma instância de HTTP Client no meu construtor desta classe. Com isso eu vou poder usar essa instância e enviar as requisições para minha API. Então eu vou definir a seguir o primeiro método que vai obter todas as tarefas. É um método assíncrono que vai retornar uma lista de string. Então estou usando a instância do HTTP Client e usando o método getFromJSON assíncrono. Estou aqui, ó, obtendo do endpoint API tarefas. Se não for null, vai me retornar a lista de tarefas. Caso contrário, vai retornar uma lista de strings vazia. Então o segundo método vai ser o método que vai adicionar uma nova tarefa. Então é o método assíncrono, eu estou passando uma string, verifica se a string é null, lança a exceção com essa mensagem caso isso ocorra, usa a instância de HTTP Client, o método post as JSON async para o endpoint API tarefas, passando o nome da tarefa. Se essa operação falhar, eu vou lançar essa exceção aqui, falha ao adicionar a tarefa. E o último método vai ser o método que eu vou usar para deletar uma tarefa. Eu passo um inteiro que representa a posição da string, que é o nome da tarefa na minha lista de tarefas. Então, mapeio aqui, ó, para API tarefas informando o índice, usando o método delete async do HTTP Client. Se falhar, eu lanço aqui essa exception. Então eu tenho aqui, ó, o meu serviço pronto para consumir a API. Estou usando aqui os recursos do HTTP Client, né? Então agora eu tenho que configurar na aplicação Blazor, aqui na classe Program, eu tenho que definir o endereço do cliente HTTP, que ele vai usar para consumir a API. Então aqui, antes de eu executar o método build, eu vou dar um builder, services, vou dar add HTTP Client. Para o meu serviço, né, tarefa service, que eu acabei de criar. Vou chamar de client aqui, vou configurar o endereço base, que vai ser new, e aqui dentro eu vou definir a string referente ao endereço base. Então aqui, ó, eu vou usar o endereço do serviço da minha API. Como que eu obtenho esse endereço aqui, ó? Eu venho aqui em app host, na classe Program, ele está definindo aqui, ó, aspire app API. http aspire app API. Então agora, olha, todos os meus requests vão ser compostos por esse endereço base e os endpoints API tarefas, né? API tarefas e o índice que eu vou passar no request. Então aqui está a configuração do endereço base que o meu cliente HTTP vai usar para consumir os endpoints da minha API. Continuando, agora eu vou vir aqui, deixa eu fechar e salvar tudo que eu fiz aqui, né? Ó. Continuando no projeto Blazor, vou vir aqui, ó, em Components, em Pages, tem aqui componentes Counter e Weather, que eu vou deletar, não vou usar esses componentes. E eu vou criar agora o meu componente tarefa Razor para renderizar a interface do usuário, né? Vou vir aqui em Project, Add New Item, ASP.NET Core, Razor Component, tarefa.razor. Então aqui eu vou definir inicialmente a rota para acessar esse componente. Defino aqui a diretiva page e a rota barra tarefas. Aqui eu vou definir um título, lista de tarefas.
No código aqui, eu vou precisar criar aqui uma variável que vai representar a minha lista de tarefas e uma string que vai representar o nome da minha tarefa. Então aqui na parte do código de marcação, eu vou definir aqui, ó, este código que eu vou explicar. Então aqui eu estou definindo uma div, onde eu estou criando aqui o input text para me informar o nome da tarefa e um button que no evento onClick vai me chamar o método addTarefa que eu vou definir aqui no código. E eu tenho aqui uma lista onde eu estou percorrendo a lista de tarefas e vou exibir a tarefa e um botão com o evento onClick vai chamar o método deleteTarefa, passando o nome da tarefa selecionado da lista aqui, ó, que eu estou exibindo. Aqui eu vou excluir e aqui eu vou incluir. São os textos que eu vou exibir aqui no botão incluir e excluir. Então agora eu vou implementar esses métodos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é que na inicialização desse componente eu vou chamar o método carrega-tarefa, que vai basicamente, ó, usar o meu serviço e chamar o método getTarefa. Para ele poder acessar aqui, ó, eu vou vir aqui em imports.razor e vou definir aqui using ASP.app tarefas web.services. E aqui vou injetar o serviço, né? Vou usar o inject aqui, tarefa service. Então, eu fazendo isso no arquivo import, todos os componentes vão poder usar esses recursos. Retornando para a tarefa, ó, ele já reconheceu. Então, agora eu vou continuar definindo os métodos para adicionar tarefa e excluir tarefa. Então, para adicionar tarefa é este código aqui, ó. Recebe o nome da tarefa, verifica se não é null ou vazio. Inclui a tarefa usando a instância do meu serviço tarefa service, carrega as tarefas e limpa aqui o nome da tarefa. E para excluir, o código vai ser esse aqui, ó. Eu passo o nome da tarefa, ele localiza pelo nome o índice da tarefa. Se for diferente de 1, ele deleta a tarefa usando o meu serviço e o método deleteTarefaSync. Carrega as tarefas novamente. Então tá aqui o nosso componente Razor preparado para exibir as tarefas com os botões para incluir e excluir e exibir a lista de tarefas. Eu preciso agora aqui dentro da pasta Components em Layout, aqui ó, eu tenho o componente Nave Menu, que exibe o menu padrão. Então aqui ó, eu não estou usando mais nem o componente Weather aqui, eu vou remover esse link e aqui ó, no link onde eu exibia o componente Counter, eu vou exibir aqui o texto tarefas e vou usar a rota tarefas que vai acessar o meu componente. Então, com isso, eu vou ter um menu com Home e Tarefas. Então, aqui no componente Home, eu só vou remover esse texto e aqui, ó, vou usar um H3 e vou colocar aqui, ó, Tarefas. Agora, eu não posso esquecer de um detalhe muito importante. Já configurei aqui na minha aplicação Blazor, ó, o endereço da API, o serviço, o componente. Agora, eu tenho que vir aqui em app-host, no projeto app-host, e fazer o seguinte aqui, olha. Como a minha aplicação Blazor vai consumir os endpoints da minha API, eu vou ter que fazer um ajuste aqui, ó, definindo aqui uma referência no projeto Blazor ao projeto API. Para isso, eu uso aqui, ó, with reference e aqui vou fazer assim, ó, vou criar uma variável aqui, ó, que eu vou chamar API Service para identificar o serviço da minha API e vou usar esse nome aqui, ó. Então aqui eu obtive a instância da API Service e aqui eu estou usando o método with reference. O que faz essa linha de código aqui? Ela vai definir uma dependência, uma referência ao serviço Aspire API-API identificado com o nome API Service. Então essa variável API Service, ela contém a configuração do projeto da API, que é passada como referência, indicando que o Blazor vai consumir e interagir com a API. Isso vai criar uma relação entre os dois projetos no app-host, facilitando a comunicação entre o front-end Blazor e a nossa API. Então aqui, ó, antes de eu concluir, eu preciso retornar aqui o nosso componente Razor. Aqui, ó, eu vou precisar incluir aqui, ó, uma linha de código que vai definir o modo de interatividade no servidor, para mim poder acionar os botões de incluir e excluir. Se eu não colocar essa linha de código aqui, você vai ver que eu não vou conseguir clicar nos botões de incluir e excluir. Eu vou deixar sem, olha, e depois nós vamos retornar aqui e ajustar esse código incluindo essa linha. Então eu vou fechar tudo, salvar tudo, vou dar um rebuild na solution, ver se eu tenho algum erro de sintaxe aqui nessa implementação.
Olha aqui, ó, tá tudo ok. Então agora eu vou executar aqui o nosso projeto. Olha, tenho a minha API, o app host, o service default e o tarefas web. Então eu vou clicar aqui em HTTPS, ele vai apresentar aqui, ó, os logs da inicialização das aplicações e vai aqui, ó, carregar aqui o dashboard que ele está exibindo aqui, ó. Então, ó, Aspire app API está em execução, Aspire app tarefas web está em execução. Vamos acessar a API aqui, ó. Tá aqui os endpoints, eu vou incluir aqui, ó, só para a gente testar os endpoints, uma tarefa. Vou colocar aqui, ó, tarefa 1. Vou clicar em execute, olha lá, ó, 200 ok. Eu vou colocar aqui, ó, tarefa 2. 200 ok. Então, se eu der um get tarefas agora, olha, vou dar um tryout, execute. Tá aqui, ó, tarefa 1, tarefa 2. Então, a API está ok. Vamos retornar para o dashboard. Então, agora eu vou acionar aqui a nossa aplicação Blazor. Ó, tá aqui, ele está carregando, ó, home com o título tarefas. Vou clicar em tarefa. Olha aqui, ó, ele já está exibindo a lista de tarefas, tarefa 1, tarefa 2. Agora eu vou tentar incluir uma nova tarefa. Vou colocar, ó, tarefa 3. Vou clicar em incluir. Olha aqui, ó, não consigo clicar nem incluir nem excluir, não funciona. Por quê? Porque eu tenho que parar aqui o meu projeto, vir aqui em tarefas web, no componente tarefa Razor e incluir aqui, ó, Render Mode Interactive Série. Vou salvar, fechar tudo, executar novamente e vou retornar para a nossa aplicação Blazor. Ele vai me apresentar o dashboard, né? Olha aqui, vamos acionar a aplicação Blazor. Como essa minha lista de tarefas estava em memória, eu parei a aplicação, vou ter que incluir tudo de novo, né? Então, ó, não tem mais nada. Então, vamos ver agora se está funcionando a inclusão. Tarefa 1. Vou clicar aqui no botão. Olha lá, agora está funcionando, ó. Tarefa 2. Tá vendo? Se eu clicar em excluir, ó, tarefa 2 excluiu, tarefa 1 excluiu, nova tarefa incluiu. Então assim eu tenho a minha aplicação Blazor funcionando e consumindo os endpoints da minha API. E aqui eu tenho a minha solução Aspire apresentando o dashboard. Então você viu como é fácil, partindo do projeto Aspire Embed, você definir aqui novos projetos e você percebeu que a integração e a configuração aqui foi bem fácil e rápido de fazer. Então era isso que eu queria mostrar essa semana. Até a próxima semana, se Deus quiser.